Acreditamos que o mundo já foi conquistado, que cada canto do planeta está mapeado, vigiado, controlado. Mas no Pacífico Sul e nas suas zonas de transição no Pacífico, ainda existem territórios onde essa certeza simplesmente se desfaz. Ilhas e selvas onde o tempo parece suspenso, onde não há estradas, eletricidade nem sinais claros de uma civilização como a nossa. Ali vivem povos que reduzem o contato ao mínimo. E em muitos casos, eles não seguem nossas leis, nossos governos, nem a nossa obsessão pelo progresso constante. Não há avisos, não há negociação, apenas vigilância, tensão e um silêncio que obriga você a parar. Porque quando se cruza uma fronteira sem garantias, a pergunta deixa de ser teórica. Se você desse mais um passo e ficasse completamente sozinho, avançaria? Antes de continuar, convidamos você a fazer parte da Crona Origem, uma comunidade que explora além do conhecido com respeito, rigor e profundidade. Fique até o final, porque hoje não vamos apenas percorrer 6 fronteiras humanas do Pacífico Sul. Vamos atravessar limites que o mundo ainda não conseguiu romper. Começamos em uma ilha onde o contato com o exterior não trouxe acordos. Trouxe uma ferida que nunca cicatrizou e cujo eco ainda é sentido. Um Quaio. Quando o território não se negocia. No interior montanhoso da ilha de Malaita, nas Ilhas Salomão, existe uma região que raramente aparece em documentários turísticos. Vista a partir da costa, a ilha pode parecer tranquila. Selva densa, aldeias dispersas, silêncio tropical. Mas essa imagem é enganosa. Longe do mar, entre colinas íngremes, ravinas cobertas pela vegetação e trilhas quase inexistentes, vive uma sociedade que, ao longo de gerações, defendeu seu território contra qualquer tentativa de controle externo. Aqui, a terra não é um recurso a ser explorado, nem um espaço administrado à distância. Ela é herança. Ela é lei. E é uma responsabilidade transmitida de geração em geração. Cada colina, cada caminho e cada clareira da floresta está ligada a uma linhagem específica. A terra não pertence a indivíduos isolados, mas a clãs inteiros, unidos por ancestrais comuns e por uma memória coletiva que permanece viva em rituais, narrativas orais e normas não escritas. Nessas montanhas, o passado não é arquivado. Ele é lembrado. Enquanto em outras regiões do Pacífico Sul, a influência colonial transformava idiomas, crenças religiosas e estruturas de poder, aqui aconteceu algo diferente. A pressão externa não foi absorvida nem reinterpretada. Ela foi rejeitada, não por meio de longas negociações, não por acordos, mas com determinação. Em 1927, durante uma operação da administração colonial britânica relacionada à cobrança de impostos e ao controle do interior da ilha, o oficial William R. Bell foi morto junto com vários acompanhantes. A resposta colonial foi imediata e devastadora. Uma expedição punitiva destruiu aldeias do interior, executou homens e profanou locais considerados sagrados. Esse episódio, que deixou uma marca profunda na ilha, representou um ponto de ruptura. Para a administração colonial, foi uma punição exemplar. Para os habitantes dessas montanhas, foi a prova de que o contato não trazia equilíbrio, trazia ruptura. Desde então, a memória do conflito passou a integrar a identidade coletiva, não como um fato distante, mas como um alerta permanente. O mundo exterior não entra sem consequências. Por isso, o contato deixou de ser uma possibilidade. Passou a ser algo que precisava ser controlado. Aqui não se escolheu desaparecer, escolheu-se estabelecer limites, e por décadas, qualquer tentativa de ultrapassá-los recebeu uma mensagem clara e direta:
Este território não se negocia. Nem o poder colonial, nem o Estado moderno conseguiram exercer controle real. Embora hoje Malaíta faça parte de um país independente, nessas terras continua, valendo uma regra anterior a qualquer constituição escrita: a lei do clã e o dever para com os ancestrais. Coloque-se ali por um instante. O ar é pesado, úmido. Não há caminhos sinalizados. A floresta cobre tudo com uma sucessão constante de sons que nunca cessam. E de repente, você sabe que está sendo observado. Não vê câmeras, não ouve vozes, não há sinais evidentes, mas sente uma presença firme, silenciosa, que não precisa se explicar. Nesse momento, você compreende algo essencial. Aqui, você não é um explorador, não é um visitante, você é um intruso. Em um mundo obcecado por alcançar todos os cantos, medir, classificar e documentar cada espaço do planeta, essa sociedade representa uma ideia profundamente desconfortável. Nem todos os povos desejam se integrar. Nem todos aceitam o progresso como um destino inevitável. Alguns simplesmente escolhem permanecer onde sempre estiveram, sob suas próprias regras, em seu próprio tempo. E a pergunta permanece suspensa no ar, sem uma resposta simples. Temos o direito de atravessar um território quando aqueles que o habitam dizem não há gerações? Não vá embora ainda, porque se aqui vimos uma resistência visível, firme e declarada, o que vem a seguir é ainda mais inquietante. Um povo que não marca seus limites por meio do confronto direto, mas desaparecendo do olhar do mundo. 2. Baining. O povo que aprendeu a não ser visto. A umidade não cai. Ela permanece, gruda na pele, no solo, em cada folha. A floresta não se abre para deixar passar. Ela se fecha. Cada passo exige atenção, porque o terreno nunca é totalmente firme e o silêncio não significa ausência. Aqui, nas montanhas do interior de East New Britain, na Papua Nova Guiné, o silêncio não é vazio, é um sinal. Este é o território dos Baining. Durante séculos, esse povo permaneceu fora do foco colonial e distante das narrativas dominantes do Pacífico Sul. Não porque vivessem em um lugar inacessível, mas porque seu padrão de ocupação disperso e a geografia do interior fizeram com que, por décadas, fossem pouco registrados por observadores externos. Para os Baining, a floresta não é um espaço a ser conquistado nem transformado para deixar marcas. Ela é um sistema vivo do qual se faz parte, sem impor presença. Aqui, concentrar populações ou fixar estruturas visíveis aumenta o risco ambiental e social. Diferentemente de outras culturas da região, eles não construíram grandes aldeias nem estruturas permanentes visíveis à distância. Não ergueram monumentos nem pontos de referência claros. Sua forma de habitar o território é discreta, flexível e profundamente adaptativa. Vivem dispersos, em pequenos assentamentos que podem se deslocar quando o ambiente exige. A permanência prolongada em um mesmo local não é desejável. A floresta muda e quem vive dentro dela também precisa mudar. Essa mobilidade não nasce do medo, nasce do equilíbrio. A mata oferece alimento, abrigo e materiais, mas também impõe limites. Explorar excessivamente uma área, chamar atenção ou fixar demais a presença, rompe esse equilíbrio. Por isso, quando algo se altera, seja por pressão externa, observação prolongada ou mudanças ambientais, a resposta não é o confronto, mas a redistribuição antes que o equilíbrio se perca. Durante o período colonial alemão e posteriormente sob administração australiana, os registros foram fragmentados e desiguais, em parte devido à geografia do interior e à dispersão dos assentamentos. Os censos costumavam ser incompletos e os assentamentos variavam ao longo do tempo, dificultando a construção de uma imagem estável do território a partir da administração externa.
Não porque esse povo fosse hostil ou violento, mas porque não seguia as regras de visibilidade do mundo exterior. Eles não buscavam o conflito, pelo contrário, evitavam-no. Sua vida social e espiritual acontecia longe das estradas, longe da observação constante. Muitas de suas cerimônias ocorriam à noite, quando a floresta retomava seu domínio natural e o mundo exterior dormia. Não eram rituais pensados para serem explicados. Eram experiências compartilhadas apenas dentro da comunidade. O ritual não cumpria uma função estética ou demonstrativa. Cumpria uma função interna: fortalecer vínculos, transmitir conhecimento e manter uma relação simbólica com o ambiente. Esse modelo de vida, baseado na mobilidade e na baixa concentração populacional, entrou em choque direto com os programas coloniais de sedentarização do século XX. A chegada de missões religiosas, projetos de fixação e mudanças forçadas no uso do território reduziu sua autonomia. Algumas comunidades foram realocadas. Outras perderam acesso a áreas-chave da floresta. Com isso, muitas práticas se fragmentaram. Parte da língua, das tradições orais e da visão de mundo foi pouco documentada. Não por falta de riqueza cultural, mas porque nunca foi pensada para ser arquivada. Hoje, grande parte do que se sabe sobre os Beinin vem de observações parciais, períodos breves de convivência e relatos indiretos. Não existe uma narrativa completa, e essa ausência não é uma falha histórica. É o resultado de uma decisão mantida por gerações. Para os poucos pesquisadores que conseguiram conviver temporariamente com essas comunidades, uma ideia se repete: a presença externa altera. Não provoca confrontos, não gera avisos, simplesmente muda o comportamento do ambiente humano. O acampamento se desloca, as trilhas desaparecem, a floresta se fecha novamente. E nesse gesto silencioso, existe uma mensagem difícil de ignorar. A invisibilidade também é uma estratégia de sobrevivência. Esse povo nos obriga a repensar uma ideia profundamente enraizada sobre resistência cultural. Nem todas as culturas sobrevivem erguendo barreiras, reivindicando direitos visíveis ou impondo sua presença. Algumas sobrevivem não deixando rastros, não buscam reconhecimento, não exigem atenção, não pedem para ser compreendidas, escolhem permanecer fora do foco. E então surge um desconforto profundo. Se uma cultura decide não ser observada, temos o direito de insistir em olhá-la? Os Beinin não respondem a essa pergunta com palavras. Respondem deixando claro que nem toda cultura foi feita para ser observada. Se essa forma de sobrevivência consiste em se diluir no ambiente, o que vem a seguir nesta jornada é uma resposta radicalmente diferente ao mesmo desafio. Um povo que não escolheu desaparecer na floresta, mas reorganizá-la a partir de cima. Porque no coração da Papua, viver ao nível do solo deixou de ser viável. E a solução que encontraram não se esconde entre folhas e sombras. Ela se eleva. 3. Kombai. Viver acima da floresta. O chão não é firme. Cada passo afunda em lama escura, raízes ocultas e água parada que nunca seca por completo. A umidade não desaparece, se acumula. O ar é pesado e a vegetação se fecha até apagar qualquer referência clara. Aqui, deslocar-se não significa avançar, significa calcular. No interior da Papua Meridional, na Indonésia, existe uma região onde a própria terra se torna uma ameaça constante. É nesse território que vivem os Kombai, não por falta de interesse externo, mas porque o ambiente não permite erros. O contato contínuo com expedições, missões e pesquisadores só se intensificou no final do século XX, não por uma escolha consciente de isolamento,
mas porque chegar até aqui exigia atravessar uma paisagem que esgotava orientação, recursos e resistência física. A vida cotidiana é moldada por esse ambiente. Não há horários fixos, nem aldeias pensadas para permanecer décadas no mesmo ponto. As famílias se organizam em núcleos pequenos, reduzindo a pressão sobre uma área específica e permitindo a mudança quando o equilíbrio se altera. A subsistência depende de uma combinação precisa de caça, coleta e horticultura básica, frutos silvestres, sagu e pequenos animais. Nada é acumulado em excesso. Carregar mais do que o necessário significa perder mobilidade. E aqui, perder mobilidade é assumir um risco desnecessário. Por isso, a decisão central foi abandonar o solo. As casas tradicionais são erguidas sobre troncos altos, muito acima da lama e da água estagnada. Assim, evitam-se inundações sazonais, reduz-se o contato com insetos e animais e limitam-se doenças associadas à umidade constante. Mas a altura oferece mais do que proteção. De cima, o ambiente pode ser lido com clareza. Qualquer alteração se destaca. Um galho que se move antes do tempo. Um som que não corresponde ao ritmo habitual da floresta. Uma sombra onde antes não havia nada. A casa elevada não é apenas uma solução técnica. Ela organiza a vida. Define uma fronteira clara entre o espaço familiar e um exterior imprevisível. Embaixo está a incerteza. Em cima, o núcleo do lar. Em um ambiente assim, observar não é desconfiança, é sobrevivência. O interior das moradias é austero, poucos objetos, todos funcionais. Nada é pensado para durar caso o grupo precise se deslocar. Permanecer tempo demais em um mesmo lugar sempre envolve risco. As crianças aprendem observando e participando. Reconhecem sons, interpretam mudanças mínimas no ambiente e sabem quando avançar e quando parar. O conhecimento não é transmitido em longas explicações. É adquirido em silêncio, na prática diária. O contato externo foi tardio e marcado por mal-entendidos e relatos distorcidos. O que pode ser afirmado é que a presença contínua de forasteiros altera um sistema extremamente frágil, construído sobre um equilíbrio preciso com o ambiente. Não existem demonstrações públicas de força, nem rituais de guerra visíveis. Existe vigilância constante. Do alto, entre folhas e sombras, alguém está sempre atento, não para atacar, para decidir. Nesse gesto se concentra uma ideia essencial. Quando o solo não oferece segurança, sobreviver exige transformar completamente a forma de habitar o mundo. A lama absorve os passos. A água parada acompanha cada movimento. Ao erguer o olhar, surge uma estrutura humana suspensa entre as árvores. Não há saudação, não há acolhida. Apenas a certeza de ter entrado em um território onde a floresta dita as regras e onde a adaptação não foi uma escolha cultural, mas uma condição para continuar existindo. E a pergunta permanece: isso é isolamento? Ou uma forma de conhecimento ambiental que nossa civilização, obcecada por controle, esqueceu? Chegamos ao ponto central desta jornada. Se você ainda está aqui, é porque entende que essas histórias exigem tempo e atenção. Inscreva-se na Crona Origem e ative as notificações, porque a partir de agora, a história deixa de ser apenas observada e começa a ser sentida. O próximo destino nos afasta tanto do chão quanto da altura. Leva a um lugar onde a identidade não se protege com distância ou silêncio, mas com marcas deixadas na pele. 4. Iatmu, marcar o corpo para pertenecer. O rio é largo e escuro. A água avança devagar, carregada de sedimentos, como se arrastasse séculos de história sob a superfície.
Ela espelha uma floresta densa, sem começo nem fim. Nas margens surgem raízes expostas, troncos corroídos e restos de madeira entalhada que o tempo ainda não apagou por completo. O ar é úmido e pesado, e cada som, um remo, um inseto, o impacto da água, se amplia e fica suspenso. Aqui não há estradas. Também não existem caminhos firmes nem linhas retas. Este é o Sepik Médio, na Papua Nova Guiné, um dos sistemas fluviais mais extensos, complexos e simbólicos do Pacífico Sul. Um território em que a água não é apenas recurso, é uma estrutura social inteira. O rio organiza deslocamentos, define limites entre comunidades, regula alianças e marca o ritmo da vida cotidiana. Nesse ambiente vive o povo Iatmu. Aqui, a identidade não é anunciada nem explicada. Não se negocia. Ela é marcada. Por gerações, a vida foi organizada em torno de clãs patrilineares, da memória dos ancestrais e de uma relação constante com forças espirituais ligadas ao rio. As aldeias se distribuem ao longo do curso, como se fizessem parte da mesma corrente. No centro de cada uma se ergue a House Tambaran, a grande casa cerimonial que domina a paisagem. Não é um simples espaço comunitário, é o coração político, espiritual e simbólico da comunidade. Lá dentro, guardam-se esculturas monumentais de madeira, máscaras, tambores de fenda e objetos rituais que representam os ancestrais fundadores do clã. Cada figura tem nome, história e linhagem. Nada está ali por acaso. É nesse espaço que se transmitem normas sociais, hierarquias e narrativas que não podem ser ditas fora dali. O conhecimento não é aberto. Ele é protegido e só é entregue quando alguém é considerado capaz de suportar seu peso. Pertencer não é automático. Nascer não basta. É preciso comprovar. Um dos momentos mais decisivos na vida de um jovem é o rito de iniciação. Não é breve e tampouco apenas simbólico. É um processo longo, isolamento, aprendizado ritual, disciplina rígida e resistência física real. Durante essa passagem, o corpo é marcado por incisões profundas, seguindo padrões cuidadosamente definidos. As marcas evocam escamas de crocodilo, figura central na visão de mundo de várias comunidades do Sepik, inclusive nesta região. O crocodilo não é apenas um animal. Ele é visto como o ser ancestral ligado à origem do povo e ao próprio rio. Simboliza força, permanência e transformação. Ao aceitar a dor sem recuar, o iniciado demonstra autocontrole, maturidade e capacidade de assumir responsabilidades. É a prova de que pertencer pesa mais do que o corpo. A partir desse momento, o corpo deixa de ser privado. Ele se torna memória coletiva. As cicatrizes não são escondidas. Elas são exibidas como prova visível de compromisso e pertencimento, uma linguagem que todos sabem ler. Além dos rituais, o cotidiano é atravessado por um equilíbrio delicado entre cooperação e competição. Historicamente, as comunidades do Sepik mantiveram rivalidades ligadas a prestígio, controle simbólico do território e influência ritual. O conflito nem sempre aparecia como violência direta. Muitas vezes era canalizado por meio da arte, da arquitetura, da música e das cerimônias. Entalhadores, cantores e líderes rituais disputavam legitimidade, reconhecimento e autoridade espiritual. A estética não era enfeite, era poder. Com a chegada do mundo exterior, missões religiosas, administração colonial e novas estruturas econômicas, esse equilíbrio foi profundamente alterado. Algumas práticas foram proibidas ou estigmatizadas.
Outras se intensificaram como forma de resistência cultural. Em muitos casos, as casas cerimoniais viraram os últimos espaços onde a identidade podia permanecer intacta. O rio quase não se move. Uma canoa avança sem ruído, seguindo rotas aprendidas desde a infância. Não há pressa, nem palavras sobrando. De dentro da house Tambaram vêm batidas rítmicas de madeira, tambores, passos, vozes graves que não foram feitas para fora. Lá dentro, as figuras entalhadas observam na penumbra. Do lado de fora, jovens esperam em silêncio, sabendo que a hora deles vai chegar. Sem plateia, sem espetáculo, apenas a passagem. E agora, sendo honesto consigo, se pertencer exigisse uma cicatriz irreversível, você aceitaria? Mas aqui nada termina. O rio segue e a sensação muda. A vegetação se abre, o som se transforma e o terreno deixa de sustentar. Daqui em diante, resistência pesa menos do que confiança. O equilíbrio se decide em um único instante. Não é um lugar a que se chega por acaso. É um limiar. E diante dele não há volta. 5. Trobriand. A honra que se navega. Observe um arquipélago onde o mar não separa. Ele conecta. Ilhas cercadas por águas abertas, correntes imprevisíveis e horizontes sem abrigo. Aqui, cada travessia envolve risco, e cada decisão tomada numa canoa pode marcar o destino de um clã inteiro. Estamos nas Ilhas Trobriand, também conhecidas como Kiriwina, a leste de Papua Nova Guiné. Um território onde a identidade não se prova na força do combate, mas na coragem de ir ao mar sabendo que talvez não haja retorno. Por séculos, essas comunidades insulares organizaram a vida em torno da navegação, das trocas e do prestígio social. O status não vem automaticamente por herança, ele é construído. E o sistema que sustenta esse equilíbrio é conhecido como kula. Não é comércio nem simples escambo. Não busca lucro material. É uma rede ritual de troca que liga ilhas separadas por dezenas, às vezes centenas, de quilômetros de oceano aberto. Nela circulam 2 tipos de objetos cerimoniais: colares de conchas que seguem numa direção e braceletes que percorrem o caminho oposto. Eles não são guardados, também não são acumulados. O que existe é transmissão. O valor não está em possuir, e sim em manter a circulação. Cada troca reforça alianças, confirma reputações e preserva a memória de relações entre comunidades que, sem esse sistema, tenderiam ao conflito. Tradicionalmente, participam sobretudo homens com experiência, autocontrole e prestígio reconhecido. Não é qualquer pessoa que embarca. Tampouco qualquer um pode representar o próprio clã. As canoas são construídas com técnicas tradicionais, usando madeira selecionada e conhecimentos passados por gerações. A navegação acontece sem mapas modernos ou instrumentos. A orientação depende do vento, das correntes, das estrelas e de uma leitura constante do mar. Aqui o risco não é reduzido. Ele é assumido, porque em Trobriand, honra não se anuncia. Ela se comprova encarando o oceano com a certeza de que falhar não é uma opção. Historicamente, esse sistema cumpriu uma função crucial: diminuir tensões entre ilhas, evitar guerras abertas e sustentar um equilíbrio político extremamente frágil. Enquanto o kula funcionava, o conflito armado se tornava desnecessário. Mas nenhum sistema permanece intacto. A chegada do mundo exterior
administração colonial, economia monetária, novas rotas, alterou significados e hierarquias. Algumas trocas perderam o contexto original. Outras foram reforçadas de propósito, como forma de resistência cultural. Mesmo assim, o mar continua o mesmo, imprevisível e indiferente. Repare na cena. Uma canoa longa, talhada à mão, entra no oceano ao amanhecer. O remo corta a água num ritmo constante. Ninguém fala. Não há plateia, nem aplausos. Só a certeza de que o prestígio de uma família, de uma linhagem inteira, depende de voltar com vida e com a honra preservada. Porque aqui a coragem não se mede pela queda nem pelo ferimento. Ela se mede pela travessia. E enquanto essas canoas somem no horizonte, a jornada segue para um limite ainda mais estreito e mais frágil. Estamos chegando à última fronteira. Ela não está no mar, nem nos rituais que unem ilhas. Está em outro tipo de fronteira, mais dura, quando não é o homem que expulsa, mas a própria terra. Um lugar onde o limite não se mantém em silêncio. Ele muda sob os pés. O que vem a seguir é um território instável, onde o chão pode se romper sem aviso, onde o lar não é permanente e onde sobreviver não significa se adaptar, significa recomeçar sem garantias. 6. A Eta. Quando a terra expulsa o homem. Aqui a fronteira não se defende, ela se desloca. Não há arcos tensionados nem avisos visíveis. O conflito não nasce do contato humano, mas de algo mais difícil de aceitar. Um território que deixa de sustentar aqueles que sempre o habitaram. Estamos na ilha de Luzon, nas Filipinas, num limite cultural do Pacífico, já fora do núcleo do Pacífico Sul. Uma região de montanhas abruptas, selvas profundas e solos instáveis, moldada durante séculos por forças que não respondem a nenhuma vontade humana. Entre elas, uma presença constante que nunca foi ignorada: o Monte Pinatubo. Nessas terras vive um dos povos indígenas mais antigos do Sudeste Asiático. Descendentes de populações negritas com uma linhagem que remonta a milhares de anos, muito antes de existirem mapas, estados ou fronteiras administrativas. Por gerações, sua forma de vida não dependeu de dominar o ambiente, mas de lê-lo. Caçadores e coletores deslocavam-se entre florestas, cavernas e encostas vulcânicas, seguindo ciclos naturais. Não construíam cidades permanentes, não acumulavam recursos desnecessários, não fixavam sua identidade em um único ponto do território. A mobilidade não era precariedade, era estratégia. Conheciam o comportamento do solo, as mudanças do bitsu, clima, os sons que anunciavam alterações na montanha. Sabiam quando avançar, quando recuar e quando esperar. Sua relação com a terra não era de controle, mas de coexistência. Durante séculos, esse equilíbrio funcionou. Até que, em 1991, tudo mudou. A erupção do Pinatubo foi uma das maiores do século XX. O céu escureceu por dias. As cinzas cobriram aldeias rotas e áreas de caça. Rios de lama vulcânica transformaram a paisagem em questão de horas. Para o mundo exterior, foi um desastre natural de enorme magnitude. Para esse povo, foi algo mais complexo. Não foi apenas a perda de um lar, foi a ruptura de um sistema completo de orientação. Um modo de vida construído sobre um território cujos códigos haviam mudado para sempre. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar áreas que haviam habitado por gerações.
foram transferidas para áreas baixas, acampamentos provisórios ou assentamentos estatais, onde as regras, os ritmos e as prioridades eram outras. Não por escolha, por necessidade. E aqui acontece algo que raramente é contado. Apesar do deslocamento, grande parte do conhecimento não desapareceu. Adaptou-se. Algumas comunidades mantiveram práticas de mobilidade. Outras combinaram saberes tradicionais com novas formas de subsistência. A leitura do ambiente, a cooperação e a autossuficiência continuaram sendo valores centrais, mesmo fora do território original. Hoje, o isolamento já não é uma decisão clara. É uma consequência de processos geológicos, históricos e sociais que se sobrepõem. Mas longe de representar uma derrota, esta história revela algo essencial: a capacidade humana de se reconstruir sem perder identidade. Observe este detalhe. Quando o território deixou de ser estável, a cultura não desapareceu. Mudou a forma de habitá-la. A identidade não ficou ancorada a uma montanha concreta, mas ao conhecimento transmitido, à memória coletiva e à capacidade de reconstruir comunidade, mesmo em condições impostas. E aqui, no final desta viagem, a reflexão não pesa, ilumina. Porque esta história não fala apenas de perda, fala de resiliência, de adaptação sem ruptura total e de uma lição que raramente aparece em manchetes. Sobreviver nem sempre significa resistir no mesmo lugar. Às vezes, significa saber quando se mover sem deixar de ser quem você é. Depois de percorrer selvas fechadas, rios rituais, torres elevadas e mares abertos, esta última fronteira nos lembra algo fundamental. Nem todas as culturas desaparecem quando o território muda. Algumas transformam sua forma de existir sem perder sua essência. E talvez esse seja o aprendizado mais valioso de toda esta viagem. Se você chegou até este ponto, não apenas assistiu a um documentário. Você aprendeu 6 maneiras diferentes de se relacionar com o mundo, 6 respostas humanas diante do limite e uma ideia que merece ficar com você. A sobrevivência nem sempre é força. Às vezes é inteligência cultural. E agora, antes de encerrar esta jornada, quero te dar um dado que pouca gente conhece e que dá sentido a tudo o que você acabou de ver. A Papua Nova Guiné, sozinha, abriga mais de 800 idiomas, uma das maiores concentrações linguísticas do planeta. E muitos são falados por comunidades de apenas algumas centenas de pessoas. Isso significa algo enorme. Quando uma dessas culturas se apaga, não desaparece só um jeito de viver. Desaparece um modo único de nomear a chuva, de ler um rio, de entender o medo, o pertencimento e o silêncio. Perde-se uma forma de compreender a realidade que não pode ser traduzida para nenhum outro idioma. E aqui fica a verdade que permanece no ar quando o som se cala. O planeta não se mede apenas em quilômetros. Ele se mede em olhares. E ainda existem olhares que resistem fora do foco. Se você quer que a gente continue explorando povos ainda mais remotos, mais ocultos e mais difíceis de compreender, deixe isso claro nos comentários com a palavra-chave, parte 3. Assim vamos saber que você está pronto para seguir viagem rumo a lugares onde quase ninguém se atreve a olhar. E agora me conta, qual dessas culturas mais te surpreendeu? E quais outros povos esquecidos, territórios extremos ou histórias humanas invisíveis você gostaria que investigássemos? A sua voz também aponta o caminho.
Inscreva-se na Crona Origem e ative o sininho de notificações para não perder o que estamos preparando. Porque ainda existem histórias que não cabem em manchetes e que merecem ser contadas com rigor. E lembre-se, isso não é um final, é o começo. Nos vemos no próximo documentário.